Ele é advogado e empresário. Foi deputado federal por São Paulo, presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp e Ciesp. Presidente dos Conselhos Regionais de São Paulo do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e do Serviço Social da Indústria, o SESI. Também presidiu o Instituto Roberto Simonsen. Foi diretor da Associação Paulista de Empresas de Serviços Públicos de Energia Elétrica, vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria e diretor tesoureiro e presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Energia Elétrica. Olá, o programa Memórias do Poder Legislativo de hoje recebe Carlos Eduardo Moreira Ferreira. Seja muito bem-vindo aqui. Como é que eu chamo o senhor? Moreira Ferreira? Moreira Ferreira, que é o meu nome parlamentar. Aliás, já vou até começar perguntando de onde veio essa decisão de Moreira Ferreira, só os sobrenomes. Isso foi muito depois. Quando eu estava no Colégio São Luís, onde fiz o meu curso secundário e o curso clássico, antes de cursar a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, os meus colegas me chamavam de Moreira. E depois, quando a gente entrou nessa vida política, eu acabei adotando esse nome parlamentar, Moreira Ferreira, que é o meu sobrenome. O meu nome todo é Carlos Eduardo Moreira Ferreira. Mas Carlos Eduardo de Moreira Ferreira era muito grande, então ficamos com Moreira Ferreira e com isso eu tenho vivido, mas a minha família me chama de Carlos Eduardo, ou de papai ou de vovô. Bom, uma das apresentações que eu faço aqui é empresário, advogado. Mas eu não disse de que áreas é isso. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso, claro. Eu sou advogado, formado pela Faculdade de Direito, na turma de 61. Tenho o maior orgulho de ter frequentado a Universidade de São Paulo e a faculdade. Sou diretor da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito, junto com tantos companheiros. E empresário desde que me formei em 1962. Fui trabalhar na Companhia Paulista de Energia Elétrica como advogado. Naquela época, a gente vivia um momento de estatização. Era o fim do governo João Goulart, criação da Eletrobras, e nessa ocasião eu fui ao Sindicato da Indústria da Energia Elétrica, que na época era uma sequência dessa Associação Paulista de Serviços Públicos. O Sindicato de Energia Elétrica foi um dos pioneiros na Federação das Indústrias. E aí a minha militância sindical começou a acontecer. Entrei lá como suplente, representando a Paulista de Energia Elétrica, Força e Luz de Casa Branca, toda na região aqui do noroeste do estado. E sempre fui um advogado que trabalhei muito na área de sociedades anônimas, uma área empresarial, mas acabei me vinculando mais ao direito civil e cheguei até mesmo a ser assistente do professor Jorge Celidônio na PUC. Dei aulas na PUC 2 anos e tive a maior alegria de ter um contato tão estreito com os alunos. Mas a minha vida toda foi ligada ao setor de energia elétrica e lá entrei como advogado, virei superintendente, vice-presidente e depois fui presidente 36 anos da diretoria executiva e do conselho de administração. Compramos 4 outras companhias, a Jaguari de Energia, Sul Paulista de Energia, Luz e Força de Mococa, fizemos a fusão da Casa Branca com a Paulista de Energia Elétrica e também dirigi a Companhia Paulista de Energia Elétrica na área de medidores, etc. Era uma sociedade limitada, pequenininha. Nessa ocasião também dirigi a agropecuária Turvinho e depois fui membro do Conselho Fiscal da Eletrobras e membro do Conselho de Administração da CESP, quando da fusão de todas as companhias do governo, no governo Paulo Egídio Martins. Naquela época, o conselho era presidido pelo general Adalberto Queiroz. Tínhamos lá o José Mindre, o Max Pfeffer, e eu modestamente participei desse grupo excepcional que naquela época do governador, que eu quero tão bem, que é o Paulo Egídio Martins, pudemos compartilhar momentos muito importantes do setor de energia.
Aliás, que momentos importantes nós estamos falando. Você faz um raio-x por onde o senhor passou. Era natural que o senhor presidisse ou coordenasse ou estivesse à frente aí dessas companhias de energia. O senhor agregou. Sim. O senhor fez com que elas se comunicassem em prol de um Estado. É verdade. O que a gente queria era sempre Era mostrar que a iniciativa privada é o melhor caminho. A estatização, para determinadas situações, ela tem o seu espaço. As grandes usinas geradoras, até porque o capital privado não é infinito. O capital privado quer segurança e rentabilidade. E com prazos, né? E prazos. E não gosta de investir onde dá prejuízo. Então, às vezes, por uma razão de natureza social, o governo, que tem uma outra condição e que tem outro tipo de obrigação, até por força dos fundamentos completos da Constituição, que estabelece regras e obrigações aos estados e municípios, nessa ocasião, o setor padecia de um processo amplo de estatização. E nós lutávamos contra isso. E por essa razão é que eu me dispus a lutar, como lutei e luto até hoje, contra a estatização. Graças a Deus, os tempos mudaram e nós devemos muito ao governo revolucionário que, na direção do Marechal Castelo Branco, ele convocou 3 grandes brasileiros, o Mauro Tibau, Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões, que fizeram aquilo que nós chamamos de os decretos redentores, estabelecendo a correção monetária dos ativos das empresas existentes do setor elétrico. Com isso, elas puderam ter tarifas para poder dar serviço. A função de uma empresa de serviço público é atender os seus consumidores pela melhor qualidade e pelo menor preço, mas tendo que manter o equilíbrio econômico-financeiro e dar resultados para aqueles que investem em suas ações. E essa sempre foi a minha luta. E eu acho que sempre a gente quer crescer. Até hoje estou vinculado ao setor elétrico e estamos num processo em andamento para construir em São José do Rio Pardo uma pequena central hidrelétrica no Rio Pardo, a montante de Limoeiro, entre Limoeiro, Euclides da Cunha e Caconde, uma pequena unidade em parceria com a CESP, na qual nós estamos com os estudos bem avançados e com orientação do governo Geraldo Alckmin, nós vamos poder levar isso à frente. Essa vida tem sido uma vida muito prazerosa. E isso tudo acabou me levando para a Federação, para o Centro das Indústrias, que depois posso também detalhar um pouco o que foi essa mudança de cá para lá. Na verdade, pode fazer isso já. Como eu apresentei aqui no início do programa, bom, então vamos presidente, diretor, enfim, Fiesp, Ciesp, assim, como é que... E o senhor pegou numa época, não foi uma época pequena, foi uma época bem grande que o senhor passou ali pela frente, coordenando, uma época em que tudo mudava no país. É verdade. Nós tivemos uma época extremamente tumultuada, eu diria. Tumultuada? Nós tivemos, na época, 4 presidentes da República, que foram o Itamar, Fernando Henrique, Lula e antes o Sarney. Itamar, Sarney. O Plano Cruzado, com aquela história toda das mudanças, o RV, aqueles bloqueios da Zélia Cardoso de Mello, no Ministério da Fazenda, mudança de moeda para lá, o RV, não sei o quê. Aquilo tudo foi um período muito delicado, com a inflação explodindo. No tempo que Maílson fez o que pôde lá no Ministério da Fazenda. Foram 4 presidentes e quantos ministros da Fazenda? Foram 7 ministros da Fazenda. 7 ministros da Fazenda. E o senhor trocava encabeçando... mais do que agora. Agora de vez em quando, troca e, às vezes, para melhor. Graças a Deus, a última troca foi para bem melhor, né? Então, na realidade, foi um momento difícil, mas o Brasil parece que ele aguenta tudo, né? O Brasil é um país simplesmente fantástico, porque ele resiste a todas essas crises, tem resistido, e vivemos momentos terríveis no passado, mas eu sou um otimista. Eu acho que a gente tem que resolver os problemas aqui dentro. Não adianta ficar culpando
os outros países, o outro no planeta, dinheiro sei lá. externo, Essa investidor. conversa de jogar a culpa no vizinho, isso é para quem é incompetente. Você tem que ser competente começando na sua casa, passando para o seu bairro, depois para a sua cidade, depois para o seu estado, depois para as áreas federais. E o empresariado sabe onde ele tem que ajudar a investir. O empresariado vislumbra, sim, o lucro, mas o empresariado, sem o trabalhador, é a mesma coisa que navegar sem boia. Sem o mercado, né? Sem o trabalhador, sem o mercado. E o mercado brasileiro é um mercado espetacular. O que nós precisamos é realmente elevar a renda do povo, da classe média principalmente, e também dos pobres. Ter uma atenção grande para os pobres que tanto precisam, que não tinham energia no passado, que não sabiam o que fazer no dia seguinte, tal a corrosão da inflação, cujas mães e crianças iam aos supermercados, um dia o tomate custava 10, no dia seguinte 20. Era uma coisa que era insuportável. Era a época que a gente e os fazia salários, muito estoque, né? Os salários não cresciam, Silvia. Os salários ficavam sempre deprimidos, por mais que os empregadores quisessem retribuir, mas os empregadores também não podiam afetar a saúde financeira das empresas, porque senão ele quebra. E aí quebra mesmo. O empresariado quebra. E a pior coisa do mundo é você mandar embora alguém. É um trauma para um empregador. E fechando vagas de emprego, né? Isso é que é mais... Esse quadro lamentável que nós chegamos, de ter aí cerca de 12 milhões de desempregados, é simplesmente trágico. Isso em decorrência do quê? Do buraco que nos jogaram nesses últimos anos. É trágico o que está acontecendo. Para sair desse sufoco, não é fácil. Eu tenho pena dos atuais governantes, mas acho que todos nós precisamos ajudar. Por quê? Porque o Brasil é nosso. Nós todos somos transitórios nos cargos que ocupamos. O importante é ilustrar a cadeira que a gente senta e não lustrar o assento. E isso, a gente tem que ter uma visão de longo prazo, de 10, 20, 30 anos. Nós temos que projetar o futuro, temos que ter estratégia para investir certo neste momento e, sobretudo, diminuir a burocracia, eliminar essa farra com o dinheiro do povo, acabar com a corrupção, que vai ser difícil, porque existe na mentalidade, principalmente dos ignorantes, aquela mentalidade de não levar vantagem. E esse negócio de levar vantagem leva a esse buracão que está aí. Todos quiseram levar e se locupletar do dinheiro público em proveito pessoal. Isso é inadmissível, principalmente nesta quadra que nós vivemos no mundo. Agora, não adianta criticar a União Europeia, Mercosul, Estados Unidos. Isso tudo aí, cada um tem o seu problema. Vamos resolver os nossos. Vamos nos unir aos políticos sérios, que ainda existem. Não são muitos, mas ainda existem. Graças a Deus, gente boa, séria, competente, que vai tirar o Brasil desse sufoco. Eu não tenho a menor dúvida. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem um papel fundamental. Eu acho até que ela precisa ser mais aguerrida, mais agressiva, nesse momento de encampar os anseios da sociedade paulista e brasileira, que aqui em São Paulo, no nosso estado, vive o Brasil. É o espelho para o resto do país. Não é só pensar que isso aqui é benefício para os paulistas, aqueles bairristas de São Paulo que querem explorar o resto do Brasil. Isso tudo é uma balela, porque os paulistas são os maiores brasileiros, porque eles abrem os braços não apenas para os nordestinos, para os sulistas e para todos os nortistas, mas também para aqueles que para cá vêm, de outras etnias, de outros povos, abraça todos esses refugiados, procura viver e conviver. O maior exemplo é a comunidade judaica e a muçulmana. Aqui nós vivemos em harmonia. E as maiores estão aqui. E as maiores estão aqui. Falaram o quê desse povo fantástico que é o japonês, que veio para cá há mais de 100 anos e faz tanto bem para essa comunidade paulista e brasileira. Verdade. Então, São Paulo é um estado que acolhe todo mundo. Agora, o que não se pode é ter inveja do progresso de São Paulo. É preciso que eles copiem os bons exemplos. Não adianta querer inventar a roda. Adianta é fazer a roda rodar e não travar e ficar meia dúzia segurando e se locupletando, trabalhando pouco, não exercendo as funções que são
importantes e legais e não tendo coragem de cortar na carne, inflacionando seus gabinetes, ganhando sem fazer nada, e aí entra um pouco daquilo para que eu fui ser deputado federal num determinado momento da minha vida. Eu vou pedir então uma pausa. A gente vai para um rápido intervalo, vamos tomar um copinho d'água, porque era exatamente essa pergunta que viria a seguir. E agora podemos tomar água sossegado. Podemos? Porque, graças a Deus, a nossa cantareira já está em boas condições. Já está abastecida. Então, não saia daí. Pausa para um pequeno intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E que hoje recebe o advogado, empresário e ex-deputado federal Moreira Ferreira. Agora eu já agreguei o nome aqui, como era chamado o senhor. Exato. Antes do intervalo, fiz uma pausa aqui para a gente tomar um copinho d'água e começar a falar de carreira política. Mas eu não posso deixar de falar de carreira política sem chamar esse passado que o senhor já comentou aqui no primeiro bloco, falando sobre um governador específico aqui do estado de São Paulo e que fez muitas mudanças. A gente está falando de Paulo Egídio. Pois é, eu acho que o projeto Memória visa resgatar um pouco da história do São Paulo e daquilo e daqueles que fizeram tanto bem para São Paulo. E eu quero dizer o seguinte, a gente tem que olhar para o futuro sem jogar pedra no passado. Tá. Nós tivemos governadores excelentes que, ao seu tempo, fizeram o que foi possível. Eu destaquei aqui, agora há pouco, nesse primeiro bloco, a figura do Paulo Egídio Martins. Exatamente. Que foi, para mim, um dos grandes governadores que São Paulo teve, mas São Paulo teve outros. Teve Carvalho Pinto, teve o mesmo Adhemar de Barros, que fez muita coisa, que muita gente mete o pau no Adhemar, mas o Adhemar de Barros fez a Via Anchieta e o Hospital das Clínicas, que até hoje estão aí. Que hoje está pequeno. Hoje está até pequeno, tá mas pequeno foi o embrião de um estado que hoje todo mundo, o Brasil inteiro, vem para cá. E o melhor hospital de São Paulo, sem dúvida, é o Hospital das Clínicas, que atende uma quantidade imensa da sociedade. Muito bem, ele fez o que pôde, teve seus erros, teve seus acertos, isso é problema dele, não temos nada que discutir a parte ruim. Vamos ver as coisas boas. E, por falar em coisa boa, tivemos Carvalho Pinto, mas, sobretudo, eu nessa época já era muito pequeno, mas eu era funcionário público do governo Carvalho Pinto. Eu trabalhei na Secretaria da Agricultura durante 5 anos. Depois pedi demissão e fui trabalhar no escritório de advocacia de meu avô e um tio, porque eu não queria trabalhar no governo. Eu era da consultoria jurídica da Secretaria da Agricultura, do Departamento da Produção Vegetal. Então, comecei num posto de semente na Lapa, onde hoje é a cidade da ciência, sei lá o que é lá mesmo, na Rua Guaicurus. Então, o que aconteceu? Eu vivi por dentro a vida pública, do funcionalismo, as suas dificuldades, aquelas dificuldades do sujeito ter o agiota ali do lado na hora que ele recebia o dinheiro do seu olerite, já tinha que pagar o agiota, porque era apertada a vida do funcionário, como sempre foi e é até hoje. Agora, do funcionário bom que trabalha, aquele que merece. Honesto. É a meritocracia, que muita gente nem sabe o que é, mas é isso aí. É uma palavra muito comentada nos dias de hoje. Hoje em dia tem uns jargões bonitos, aí, meritocracia, formatação. Você quer enganar o povo, usa alguns nomes, sustentabilidade. Tem um monte de macetes que essas auditorias passam, que é de fora para dentro. Mas vamos esquecer isso. Paulo Egídio foi um grande governador. Teve uma época dificílima no governo Geisel, defendeu quem ele pôde, teve coragem de enfrentar os momentos mais difíceis que nós vivemos. A gente estava falando no final dos anos 60, 70, aí, que é uma época também... Uma época tumultuada e turbulenta, delicada. Mas ele veio um pouco depois que Jango foi afastado, etc. Mas teve a época do parlamentarismo, e o Paulo Egídio foi de uma competência muito grande. Só o Sanegran que ele fez, se não tivesse feito como ele fez, ele, Tomás Magalhães, e o Eduardo Iassuda, que fizeram o Sanegran na criação da Sabesp, hoje, com aquelas lagoas ativadas, etc., de lodo ativado, aqui em Barueri, aqui no Alto da Serra, lá não sei aonde,
eles fizeram muito pelo saneamento, mas o saneamento não aparece muito. O que aparece é asfaltar, dar nome de rua, trocar o sentido da rua para lá e para cá. Esses projetos que a gente vê hoje em dia, que até fica um pouco preocupado, falando, mas, meu Deus, não tem coisa mais importante? Vamos tratar do saneamento, da pobreza, da educação. E Paulo Egídio sempre foi um governador que teve atenção para tudo isso. Agora, dentro do projeto Memória, tivemos outros que vieram e, de certa forma, muita coisa do passado tem sido copiada pelos sucessores. Coisa boa. E coisas boas. Eu acho que nós tivemos governadores fantásticos. O André Franco Montoro, Mário Covas, o próprio Fleury, o próprio Quércia. Agora todo mundo só quer ver, não, porque o Quércia é isso, ou não sei o que, aquilo. Vamos olhar para frente. O que ele fez de bom? Pega o que ele fez de bom e ponha. Agora, parece que todo mundo... Estamos falando de rodovias construídas, a gente está falando de uma parece que todo mundo grande hoje, infraestrutura do que São Paulo é hoje. Todo mundo hoje quer ver o quê? Quer ver a desgraça, a segurança, quem morreu, quem não morreu, se foi sequestrado. Pô, esses programas de grande audiência, né? Relatando que a polícia está correndo atrás do drogado. Eu acho que isso aí não é tão importante. Eu preferia limpar o Tietê, né? Dar uma preocupação muito grande com o atendimento da energia, né? No estado de São Paulo, que precisa de energia. A energia é a indústria das indústrias. Sem energia a gente não estaria fazendo esse programa. Claro, São estaremos com a Assembleia funcionando. São Paulo é o que é, graças ao capital estrangeiro que veio para cá lá atrás com a Light. E nós precisamos do capital estrangeiro. Não é ficar expulsando, dando insegurança jurídica para quem bota aqui o dinheiro. Quem põe o dinheiro aqui quer ter rentabilidade, senão ele vai embora. Vai para o Canadá, vai para a Austrália, vai para qualquer país do mundo. Agora, aqui nós temos um povo bom, ordeiro, trabalhador, que gosta de estudar, mas precisa dar chance para ele estudar. Por isso que estão aí o SESI e o Senai fazendo, e o Sistema S, fazendo um grande esforço. Até quando eu fui para a federação, que fui muito empurrado pelo setor de energia que eu representava, e eu fui na Federação das Indústrias no tempo do Teobaldo de Nigres, um homem decente, e que nós nunca criticamos. Só que ele queria o 5º mandato, e nós não queríamos. Queria renovação, que precisa haver renovação. Que é salutar também, é salutar também, né? É fundamental, a alternância no poder é fundamental. Bom, e fomos para lá, começamos devagarzinho e tal, e fomos secretário, fomos isso, fomos aquilo, e cheguei à vice-presidência com o Mário Amato, mas num processo que começou com o Luiz Eulário Vidigal, em 1980, que era renovação sem contestação. E nós renovamos, trouxemos um mundo de companheiros mais jovens e injetamos um sangue diferente, e aquilo lá deu uma sacudida, e a Fiesp hoje tem a representatividade que vocês todos conhecem. Em 1980, compôs a chapa encabeçada por Luiz Eulário Bueno Vidigal Filho, que concorria à presidência da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Centro das Indústrias. Com a eleição de Vidigal, tornou-se segundo secretário da Fiesp, terceiro vice-presidente da Ciesp no período entre 1980 e 83. Isso. Ali começava a sua carreira nas indústrias, no setor de coordenar indústrias, que para mim, assim, desculpe, é um dos setores mais difíceis de se manter bem, né? Até porque são cerca de 100 segmentos que são muito competitivos entre si. Um fornece para o outro. Então, há entrechoques permanentes. Você entende? A energia elétrica é fundamental para a siderurgia, para a indústria de alumínio, para a indústria automotiva, para a indústria têxtil. Tudo aqui em São Paulo. Para tudo. Aqui nessa televisão, nós estamos aqui dependendo da energia. Nós estaremos no ar. Da sua, da minha e daquela que de quem está em casa e de quem está em casa assistindo também, para nos assistir. E para isso nós temos que nos antecipar à demanda. Nós temos que ter sempre folga para suprir, seja de que fonte for, hídrica, dos ventos, eólica, solar, gás, nuclear, maré motriz, qualquer energia alternativa é fundamental para o crescimento econômico, para a volta da confiança no futuro. Foi esse o seu segredo? Eu acho que, de certa forma, eu fui meio que empurrado pelos meus companheiros, pelo meu otimismo, e porque eu gosto de trabalhar, eu nunca fui preguiçoso. E realmente procurei, na minha vida toda, como procuro até hoje,
me dedicar de corpo e alma àquilo que eu faço. Hoje já estou tomando um certo cuidado, porque a idade chega para todos nós. Mesmo assim, trabalhando mas muito. estamos aqui firmes para contar um pouco da história. Eu queria contar daqui a uns 10 anos, 15 anos, se Deus quiser e Ele me deixar viver, eu quero ainda verificar o crescimento do Brasil, que vai acontecer se nós fizermos algumas reformas que estão aí. Essa PEC estabelecendo o teto dos gastos é absolutamente fundamental para o ajuste fiscal do país. Se a gente quiser crescer. Se quiser crescer e se pudermos combater a inflação, termos a redução dos juros e dar segurança para os investidores voltarem a acreditar. E o problema todo é um só: confiança. Credibilidade. Regras estabelecidas e cumpridas. Nós não podemos dormir com uma coisa e no dia seguinte sermos surpreendidos com uma novidade. Que depois até o povo entender, e outra coisa, escrevem mal as leis nesse país. Isso falo com a vivência que tive em 4 anos na Câmara Federal. As leis que são produzidas muito mais pelo Executivo, pelos tecnocratas de plantão, pelos economistas que não sabem escrever, que são muitos, e acontece o seguinte: as leis saem de um jeito que você acaba louco. Você tem que pegar esta lei, ver a instrução normativa que foi alterada pela coisa, não sei o quê, tem 10 portarias, 14 decretos, não sei quantas regulamentações, isso tudo é uma loucura. Cria essa burocracia infernal que, para você viver razoavelmente bem, você tem que ter um advogado, um padre, um psicólogo e um economista e, se possível, não queira ter um banqueiro, porque ele sempre quer te dar o custo, transferir o custo para você. Mas ele também é indispensável. O resumo do senhor é ótimo, assim, me arranca até sorrisos aqui, porque é quase o impossível mesmo para tentar sobreviver a tudo isso. Mas se a gente não vai ao impossível, nós não vamos ao bom. Não vamos ao bom. É mesmo? Eu falo que o ótimo é sempre inimigo do bom, É né? Você está atrás do ótimo e o bom está passando, né? Então vamos ao ótimo. E aí, então, deputado, o senhor vai parar em Brasília, falando aí, já começando sobre leis, como elas eram feitas. Sim. Era natural que o senhor fizesse esse caminho, saísse, deixasse a gente aqui um pouquinho em São Paulo e fosse lá para Brasília? Como é que foi isso? Não, isso foi o seguinte: eu nunca me imaginei político. Embora meu pai fosse da UDN, e eu, na época, até cheguei a distribuir santinho na rua, que meu pai mandava, né? Porque naquele tempo o pai mal dialogava, determinava. Exatamente. E a gente também não dialogava, a gente cumpria. Manda quem pode, e lá fui eu distribuir, segurar faixa, participar dos movimentos de rua, da família, tradição, família, bem da família, ouro para São Paulo, aquelas coisas todas, que nunca me arrependi. Mas participei, quando estudante, de todos os comícios do Jânio Quadros, fiz campanha para o Jânio Quadros, aquele negócio de vassoura, não sei o quê. Varre, vassourinha? Varre, vassourinha, não sei o quê. Varre, tudo bandalheira. Fiz aquilo lá, aquilo tudo me empolgou muito. Emílio Carlos, grande orador, grande tribuno. Jânio também era lá da faculdade, também um cara fantástico, mas nos traiu, né? Abandonou o barco, não teve coragem de continuar, mas tudo bem. Vamos olhar para frente. Renunciou, aí né? O que acontece? Entrou um pouquinho ali na política. Entrei da seguinte maneira. Como eu participava do SESI, do SENAI, da Fiesp, do CIESP, no CIESP nós fazíamos umas reuniões no Guarujá, em alguns pontos do estado, uma vez por ano, e reuníamos os companheiros, membros da diretoria, suas famílias, etc., e ficávamos 2, 3 dias reunidos num hotel, discutindo os problemas e convivendo melhor com as próprias famílias, até para elas verem que a gente estava trabalhando, que a gente não ia para aqueles hotéis para descansar e ficar tomando banho de mar. A gente participava, tinha regras os encontros. Muito bem. Num desses encontros, e o tema já era absolutamente essencial para a indústria e para o país, a reforma tributária era a coisa mais importante. Naquela época, nós chegamos a uma conclusão, num desses encontros, que não adiantava ficar mandando ofício para ministro, fazendo audiência com o ministro, levando empresário para ir na Câmara e no Senado, falar com os deputados, porque quando o Executivo não queria, fazia o quê? Mudava, que isso alterava, apresentava um substitutivo, uma emenda, e aquilo lá na Câmara, principalmente na Federal,
quem realmente decidia eram os líderes do partido. Então, por mais que você quisesse influir, etc., era muito difícil que eles sequer lessem os arrazoados. E a gente, às vezes, fazia arrazoados também errados, muito extensos, Sim. as notas técnicas muito exageradas. Com muito detalhe, mas exagerava demais. O sujeito lê a primeira página e não quer ler a segunda e a terceira. Muito bem. Aí, o que acontecia? O pessoal lá virou e disse assim, olha aqui, Moreira Ferreira, você está na hora de você já está no segundo mandato, falta um ano aí para terminar o seu mandato, e nós queremos que você entre na política. Eu falei, mas eu entrar na política? Que partido? Não, tem aí alguns partidos, você examina a hipótese, não sei o que e tal. Tá bom. Eu examinei, cheguei à conclusão, por sugestão até de amigos políticos, que eu devia entrar para o PFL de São Paulo, que estava meio bagunçado na época e tal. E eu vou participar lá do PFL, entrei no PFL, o Jorge Borhaus era o presidente, entrei no PFL por instância das diretorias regionais de todo o estado de São Paulo, que eram 41, e 41 me apoiaram, fizeram um abaixo-assinado para que eu saísse da Fiesp, me licenciasse da Fiesp e do Ciesp e saísse na rua para pedir voto. E aí é que foi o início meu. Fiz um movimento no interior todo do estado, fui votado em mais de 400 municípios, tive 91, quase 92 mil votos e fui eleito deputado federal. Para mim é surpresa, mas sofri muito na campanha, viu? Comi muito churrasquinho em pratinho de plástico na Vila Sapopemba, não sei aonde, na Vila Leste, coisas que eu não estava também muito acostumado, mas eu fui vestir... Foi embora Fui embora e fui pedir voto, né? O deputado tem que pedir voto. E aí é que é tal negócio. Deu certo. Olha, deu certo pela mão de Deus, eu acho, pela mão de Deus. 92 mil votos. votos. E dos que votaram, que foram... Acho que a minha família era muito grande, e aí ajudou. Então, não, mas eu acho muito mais. Eu fui eleito pelos beneficiários do sistema SESI e SENAI. Professores, alunos, beneficiários do sistema, empresários, alguns, eu não posso deixar de criticar, mas eu tive pouca ajuda dos empresários. Isso eu carrego comigo até hoje. E depois também, durante que eu fiquei lá os 4 anos, mudei para Brasília, compareci a 92% das sessões, participei da reforma, da reforma especial da comissão mista, presidida pelo Joaquim Francisco e Mussa Demes, da reforma tributária. Eu fui um dos 36 que votamos. Olha isso. Votamos por 35-1, só um deputado, infelizmente, de São Paulo, e do meu partido, que eu não vou nominar, mas apresentamos o nosso substitutivo para o então presidente da Câmara, Michel Temer, que não foi à frente porque o Everardo Maciel não deixou. Ele era ministro da Fazenda e cada vez que andava o processo, ele entrava com uma mudança, fazia outra reunião, e não sei o quê, e papapá, e nós não conseguimos aprovar a reforma até hoje. E é difícil aprovar mesmo, porque os governadores, cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. E nós fizemos audiências públicas, eu fui com o Germano Rigoto pelo Brasil afora, e depois participei também da coisa que mais me deu gratificação, que foi a Comissão Especial da Lei da Reforma Fiscal, que está aí em vigor, de responsabilidade fiscal. Vamos tomar mais um copo d'água, então, e a gente fala no próximo bloco sobre como é que foi isso daí. Esse prazer, essa satisfação que o senhor teve. Essa foi. A gente vai para um rápido intervalo, e também falo da minha tristeza de não ter conseguido aprovar nenhum dos 18 projetos que eu fiz. Então, vamos falar no próximo bloco. Não sai daí, não. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E que hoje recebe aqui o ex-deputado federal Moreira Ferreira, que no bloco anterior estava começando a contar as alegrias e das frustrações também que teve aí enquanto esteve em Brasília. A gente estava falando de projetos que quase nasceram,
quase viraram lei, mas acabou não acontecendo. E falando aí também que a gente estava dizendo de incentivo fiscal, né? Lei do incentivo fiscal, enfim. Vamos lá. Pois é, já naquela época era importante a reforma tributária. Que ano isso? Isso foi de 98 a 2002. Recente, né? É mais ou menos recente. Não é tão longe. Mas a vontade política acabou prevalecendo de não fazer a reforma tributária. O secretário da Receita Federal, o doutor Everardo Maciel, por quem tenho respeito, mas ele achava que era melhor o Brasil continuar batendo os recordes de arrecadação do que fazer efetivamente uma reforma, tendo em vista as dificuldades estaduais, o regionalismo, aquela história toda, que cada um no Brasil tem uma visão assim de curto prazo, do seu mandato, e não pensa além do mandato, a não ser aqueles que desejam se reeleger. Então, a visão é muito curta dos homens que vão aos governos. E, na realidade, não foi possível fazer a reforma tributária, como eu também não consegui aprovar nenhum dos meus 17, 18 projetos. Inclusive, e que diziam o quê? Um especificamente, que eu me lembro aqui agora, são tantos que a gente já faz tanto tempo que a memória foge, mas um deles previa a criação de uma espécie de tribunal administrativo que eliminava o então chamado Conselho de Contribuintes, para que os juízes fossem sabatinados pelo Senado e escolhidos a dedo pelo Executivo e pelos trabalhadores e pelos empregadores. E iriam sendo submetidos e depois tinham um mandato certo e sem reeleição. Podia continuar só um determinado período a ser fixado pelo Congresso. Esse projeto não foi à frente. O Código do Contribuinte também, que depois foi, de certa forma, abrangido por uma iniciativa do então senador Jorge Bornhaus, criava o Código de Defesa do Contribuinte. E eu tive até uma participação nesse assunto, porque eu participei no governo Sarney do primeiro grupo de reforma, de elaboração do Código de Defesa do Contribuinte, que foi lá atrás, que foi relatado na Câmara pelo atual governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Naquela época ele era deputado. E esse Código de Defesa do Consumidor, que está aí, prestando grandes serviços para a sociedade, naquela época era assim uma iniciativa muito interessante. Inovadora. E assim foi. Eu tentei avançar com o Código de Defesa do Contribuinte. Do contribuinte. Porque o contribuinte paga e cadê o resultado do imposto que ele paga? Está sempre na expectativa, esperando dias melhores do Brasil do futuro, do não sei o quê. E aí você vê o gasto público aumentando, a inflação e etc, etc. Então, não tive boas lembranças desses momentos de não viabilizar as coisas. Não saiu do papel. A gente que é empresário quer ver resultado. Você quer investir, dar o seu tempo, etc., mas você quer que a coisa aconteça. Sim. E a burocracia interna da Câmara é imensa, os regimentos. Vai daqui, vem dali, tem que ouvir outra comissão, não sei o quê, audiência pública, não sei o quê, o cara não vem, ele não recebeu, ele não saiu o ofício. Olha, é uma burocracia infernal. Os 2 primeiros anos do meu mandato de 4 foram para eu entender o mecanismo da Câmara. Porque você é novato, chega naquele negócio lá, é completamente diferente do que todo mundo imagina. Então, o que acontece? Você até aprender essas entranhas leva 2 anos. Aí os últimos 2 anos já começa todo mundo pensando na reeleição. Eu, graças a Deus, não fui mordido pela mosca do poder. Um mandato só? Graças a Deus, um só, e ninguém acreditou. Moreira Ferreira, é tão mais fácil você ser reeleito. Meu amigo, 4 anos para mim está ótimo. Mas faz sentido. Fiz o que eu pude nos 4 anos, cumpri meu dever. Posso olhar para os meus filhos e netos sem que eles possam me acusar de omissão. Eu fui à luta, tentei fazer o que pude. Morei 4 anos em Brasília, que, aliás, é uma cidade excelente para se morar. Eu tenho boas lembranças de Brasília. Agora, da Câmara é complicado, porque dos 513, eu acho que tem 60 lá que pensam no país. Você falou 2 anos, pelo menos, para tentar entender como é que funciona ali. Se tivesse tido mais uns 2 aninhos aí, plus uns 6 anos de mandato, você teria ficado? Olha, eu não sei. Entendeu? E aí 4 anos realmente, efetivamente, eu me propus
aí para lá, para aquilo que a Constituição estabelecia. É 4 anos, é 4 anos. 4 anos. Se fosse 5, na época, a gente podia até imaginar isso. Agora, eu sou parlamentarista, eu quero o parlamentarismo no Brasil. Eu ia perguntar isso agora, um parlamentarista aqui na minha frente. Estou mesmo, que eu assinei a emenda Montoro. Tive essa alegria de estar na Câmara, ele chegou a mim e perguntou, Moreira Ferreira, você estaria disposto a assinar aqui a emenda que eu estou apresentando? Eu falei, perfeitamente, governador. Aqui a caneta. Li o texto, absolutamente em sintonia com tudo que eu sonhava. O governador daqui, pá, assinei como deputado federal para São Paulo. E hoje, e aí? Ele vai completar 100 anos daqui uns dias, mas ele foi um grande governador, que até eu me esqueci de falar dele, de Mário Covas, eu acho que falei. Mário Covas falou, citou sim. Bom, citou então sim. tá bom. Um dos nomes junto com o Franco Montoro também foi Mário uma Covas. pessoa excelente. E eu ainda espero ver o parlamentarismo, porque aí não teríamos essa confusão toda que tivemos com esses 2 impeachments, o do Collor e agora o da ex-presidente. Que o senhor passou pelo impeachment do Collor também? Passei. Eu já passei por 2, né? Aquele e agora. Já tem Só que aquele era foi, como teve deputado. uma renúncia antes. Aquele uma renúncia, não chegou a ser impeachment. Não chegou, mas seria empichado, como agora fala. Empichado, exatamente, empichado. Mas eu estou satisfeito agora com essa mudança e eu vou rezar para que o Brasil saia desse sufoco. Em 2016, Moreira Ferreira só está rezando para o Brasil sair do sufoco ou está nos bastidores ali? Não, continuo trabalhando. Eu represento a Fiesp na Confederação Nacional da Indústria, participo lá da Comissão de Apoio do Legislativo. Ainda essa semana tivemos reunião em Brasília, fiquei 2 dias lá. Tenho participado de reuniões com o ministro, assisti uma entrevista excelente, uma palestra lá na própria Confederação, da Ana Maria Vescov, que é a secretária do Tesouro, que mostrou a gravidade do problema fiscal do Brasil. E nós estamos procurando interagir junto aos homens que estão no poder. Hoje, nós temos um grande presidente na Petrobras, o Pedro Parente, que eu conheço, desde a lei dos portos, etc., quando ele foi o melhor executivo, na minha opinião, do governo Fernando Henrique. Pedro Parente esteve aqui na Fiesp, é um cara excepcional. E ele vai levar a Petrobras de novo para o bom caminho, eu não tenho a menor dúvida. E existem outros que estão hoje no governo, dedicados à causa pública. Eu ajudo no que eu posso. Eu hoje não pretendo nada mais para mim. Eu estou querendo cuidar da minha propriedade agrícola em Brotas, dos meus netos, do meu plantio de soja, de cana, meu gado Nelore, e passear a cavalo. E aproveitar a vida. Levar um pouquinho. Eu ainda faço parte do diretório do DEM, do Democrata, lá em Brotas. Eu sou ainda um pouco... Voto lá, não agora saiu, domingo né, vou para lá. Não conseguiu sair. Sempre tem aquela mosquinha, né? Mas eu ajudo, mas não quero nada. Eu sou nem presidente, sou do Comissão Provisória Municipal, agora a Comissão Regional. Mas também não faço parte mais da Executiva Estadual, nem federal. Eu estou realmente ajudando na coxia. Eu quero ajudar no bastidor, eu não quero mais cargo, nunca indiquei ninguém para governo nenhum. Então, isso aí, para mim, não é objetivo de vida. Não é só característica. Não, eu admiro aqueles que se dispõem e que fazem um belo trabalho. Aqui na Assembleia Legislativa tem gente muito boa, que pode fazer muita coisa. Agora precisam trabalhar mais para tirar o Brasil desse momento. E contar bem, porque não basta trabalhar e ficar escondido, precisa comunicar. O Brasil precisa de comunicação. Precisa conhecer a história, conhecer os fatos. Antes da vigência daquilo que se quer levar à frente. Explica primeiro para mim, tem o meu apoio, toca para frente. Agora, não pode publica, medida provisória, 30 dias, já está em vigor. E aí como é que faz? Ninguém nem sabe disso. Aí vai explicar, e aí não é assim, é assado, não sei o quê. Aí já fez a confusão. Então, a minha ajuda é no sentido de participar. Hoje participei de uma reunião no Conselho do Agronegócio, que eu tenho muita vinculação. Estive lá com algumas pessoas de grande qualidade e fico empolgado com o agronegócio
que sempre defendeu o Brasil. Antigamente era o café, hoje é o agronegócio que está aí dando resultados excelentes. Ainda mais no estado de São Paulo, né? Aí com laranja, São Paulo, enfim, a produção de tantos grãos. Laranja, cana, tudo, gado. São os tudo. maiores exportadores em um monte São Paulo, soja, tudo. São Paulo é tudo. Agora, nós precisamos acabar com a burocracia nos portos, precisamos melhorar as estradas, embora São Paulo tenha estradas maravilhosas. Exatamente. Mas ainda faltam as vicinais, ainda falta muita coisa. Silos, é fundamental. Armazenamento. Armazenamentos, diminuir o custo do frete, estimular o frete fluvial, estimular o ferroviário, fazer esse intermodal funcionar de verdade. Não só rodoviário. Não, só rodoviário. Essa história do rodoviário entope tudo, o porto fica até aqui, como é que faz? Vai tudo de um lugar só, usando a mesma via para outro lugar. Temos que embarcar a granel, ter terminais, como qualquer outro porto do mundo. Eu, uma vez, estive em Hamburgo, eu vi descarregar um navio. Eu vi descarregar um navio gigantesco em 4 horas. Isso não é aqui? Aqui não, aqui fica essa fila toda aí no estuário de Santos. Dias. Esperando o quê? Esperando o prático, que vai com um barquinho lá para mostrar o caminho. É um negócio. Por quê? Porque está tudo assoreado, o porto é difícil aí, né? Dá para mudar então, né? Você sabia que tem um pedágio para o navio passar na frente do outro de $20 mil? Não. Tem que pagar para passar na frente. Aí no Porto de Santos. É isso aí que a gente escuta na Fiesp, em todos os lugares. Agora, você acha que é possível continuar com essa história do jeitinho? Tem que acabar o jeitinho, levar vantagem. 200 milhões de pessoas, mas quanto custa 45 milhões no estado de São Paulo, não dá mais para ter jeitinho. Quanto custa para ficar esses navios parados aí no estuário? Então temos que ter outros portos no Brasil. Exato. Estimular. Olha o nosso litoral, né? Fazer um porto lá em cima, fazer outro. Não. Em tudo que é lugar aqui do Brasil. Então, o Brasil tem uma costa de 8 milhões e 500 mil. Faça aí vários portos em tudo que é lugar. Agora no Ceará tem um porto também bom lá. Agora, investir mais o que nessa não pode, entrada, o né? que não pode é comprar siderúrgica sucateada nos Estados Unidos, né? Você acha que pode? E nós tivemos aí recentemente uma compra lastimável para o Brasil de uma usina siderúrgica para a Petrobras lá na sucateada, que agora ninguém sabe o que faz com aquele ferro velho. Deputado, nosso tempo acabou aqui, mas deixando aqui o nosso muito obrigada pela sua contribuição, participação e essa colocação aí de mais um capítulo na história dessa memória viva do Poder Legislativo aqui. Muito obrigada. Eu é que quero agradecer o convite. Fiquei muito lisonjeado pela lembrança do meu nome de vir aqui dar um pouco da minha experiência, da minha vivência e particularmente dizer que esse projeto Memória é realmente uma coisa formidável, porque São Paulo precisa guardar essas épocas e esses momentos tão preciosos que este Estado tem oferecido à nação brasileira. São Paulo forte, São Paulo unido, São Paulo fala forte. Esse também foi um lema do meu tempo, de uma minha campanha na Fiesp. São Paulo unido, fala forte. Obrigada, deputado, mais uma vez. Agradecendo aqui também a idealização desse projeto, que é dos nossos queridos ex-deputados, presidente aqui também da Casa, Tonico Ramos e Tonka Falsetti, aqui junto à Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Obrigada mais uma vez. Portas abertas aqui, deputado, para o senhor. Muito obrigado ao Tonico e ao Falsetti. O programa Memórias do Poder Legislativo vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau!